Você sabia que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e ele serviu como base para os evangelhos de Lucas e Mateus? Pois é, Marcos é o menor dos evangelhos, só que também é o evangelho mais dinâmico de todos. É como se fosse um jornal vivo da vida de Jesus. Ele é rápido, ele é direto e ele é cheio de ação. E hoje, eu, Luiz Carvalho, aqui do canal Aprofundando em Deus, eu quero te mostrar algumas das curiosidades que vão mudar a forma como você enxerga esse livro poderoso. Então aproveita e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para que mais pessoas recebam essa palavra. O Evangelho de Marcos ele foi escrito por João Marcos. Marcos era um discípulo e companheiro do apóstolo Pedro. Muitos dizem até que Pedro ditava o Evangelho de Marcos. Então ele escreveu esse evangelho em Roma por volta do ano 64, 65 até 70 depois de Cristo, e o público eram cristãos romanos que estavam sofrendo uma grande perseguição naquela época. Por isso que o foco do Evangelho de Marcos é mostrar Jesus como o servo de Deus, aquele que age com poder e aquele que age com autoridade, mas também como Cristo, que sofre e dá a vida em resgate por muitos. Então, diferente de Mateus, que escreveu para os judeus, e Lucas, que escreveu para os gregos, Marcos ele fala a linguagem dos romanos. Como que era a linguagem dos romanos? Direta, prática e cheia de milagres. E é por isso, olha que interessante, que eu peguei aqui algumas anotações. 90% de Marcos, do livro de Marcos, aparece no Evangelho de Mateus. E cerca de mais ou menos 50% no Evangelho de Lucas. Só em João, só alguns paralelos, porque João tem uma pegada diferente. Ou seja, Marcos é a grande base dos evangelhos chamados sinóticos. Algumas outras curiosidades que eu anotei aqui. Marcos tem 16 capítulos e 678 versículos. Ele usa muitas vezes a palavra logo ou imediatamente, dando o quê? Um ritmo acelerado à narrativa. E mostra também Jesus como humano, ou seja, cansado, emocionado, compassivo. E o detalhe mais forte, Marcos, ele nos lembra que o verdadeiro Messias, ele não é um líder político, mas ele é o servo que entrega a vida por todos nós, por mim e por você. Então agora que você já entendeu um pouco sobre a importância desse evangelho, nós vamos mergulhar no capítulo 1 e descobrir o que Jesus quis ensinar nesse evangelho de Marcos. Mas antes disso, gente, como Marcos é um livro bem direto ao ponto, aqui é importante dizer, ele pula a genealogia, ele pula o nascimento e a infância de Jesus, e ele já vai direto para o momento em que João Batista ele entra na história, abrindo o caminho para o Messias, como já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Inclusive, nós estudamos isso recentemente aonde? No 5am. Se você ainda não faz parte do 5am, aqui embaixo tem um link dos grupos das salas para você participar. Tem salas para homens, salas virtuais, a gente participa ao vivo pelo Google Meet. Tem sala para mulheres, sala no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. A gente estuda no 5am a palavra de Deus e a gente faz amigos de verdade. Hoje eu tenho grandes amigos do 5am. E vamos lá então para a Bíblia. Nos versículos 3 a 8 de Marcos 1, eles falam o quê? De João Batista abrindo o caminho, e nos versículos 9 a 11 a gente tem o batismo de Jesus nas águas. Quero ler o versículo 11 para vocês aqui que eu separei, que diz assim, ó: Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Em algumas outras versões é em ti me comprazo, que era Deus falando ali para Jesus. Esse é um dos momentos mais lindos da Bíblia. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha pregado nenhum sermão ainda. E mesmo assim o Pai declara, esse é o meu filho amado. Então isso nos ensina algo muito profundo. A sua identidade, ela não depende do que você faz, mas de quem você é em Deus. Quantas vezes que a gente se sente amado só quando a gente produz, só quando a gente dá resultado? Só que o Pai, ele já nos ama muito antes da nossa performance. Ele não disse, ó, esse é o meu filho amado, que vai ressuscitar mortos, que vai curar doentes, vai fazer cegos enxergarem. Não, ele disse só isso. Esse é o meu filho amado. Então talvez você precise ouvir isso hoje. Você não precisa provar nada para Deus. Você já é amado simplesmente por ser filho de Deus. E esse é o ponto de partida de toda a vida cristã. Você sabe por que Deus nos criou? Você já parou para pensar por que a gente existe?
Por que Deus criou o ser humano? Sabe, eu também já me perguntei isso e eu tive essa revelação, essa resposta que tocou meu coração quando eu fiz a Escola do Profético e Sobrenatural com o profeta Reinhard, que é o profeta austríaco. O que ele disse? Que Deus nos criou porque Deus tem tanto amor, Deus é tanto amor, que ele precisava depositar o amor dele em nós, que somos como se fôssemos potes, frascos de Jesus. A gente é um frasco precioso de perfume e o aroma é o amor de Deus. Nós somos depósitos santos do amor de Deus. Então, se alegre. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser amado. E quando você se conecta com esse amor, toda falta, toda escassez, toda tristeza vai embora. Porque onde tem espaço para esse amor, onde esse amor preenche, nada de ruim fica. E aí no versículo 15, a gente vê que a gente precisa o quê? Nos aprumar, já que não dá para ficar esperando. Que diz assim no versículo 15, ó, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então Jesus ele começa já pregando com uma urgência. Gente, ó, ele falando assim, o tempo acabou, é agora. Ele não disse, um dia talvez vocês precisam mudar, se der e tal, se não atrapalhar vocês. Não, ele disse assim, hoje é o dia do arrependimento. Você precisa se arrepender agora. Você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? E esse arrependimento não é só sentir culpa, é mudar de rota, é dar meia volta. Não é 360, senão você volta no mesmo lugar, mas 180. Quantas vezes a gente fica esperando, quando eu tiver mais tempo, quando eu melhorar, quando eu estiver pronto. Eu lembro que uma vez meu pai disse assim, eu chamei ele para a igreja, e ele falou assim, quando eu estiver melhor e tal, eu tô cheio de problema, eu vou na igreja. Eu falei, não pai, o momento é hoje, o momento é agora. Eu falo para você também. Você que está me escutando e talvez você está desviado, está longe da igreja, o momento é agora, o momento para encontrar Jesus. Seja onde for, é agora. E sabe aquela área da sua vida que você vem empurrando com a barriga? Jesus está dizendo assim, não deixa para depois. O tempo se cumpriu. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. E aí, gente, esse capítulo que é muito prático, a gente chega no versículo 27, onde a gente vê a autoridade de Jesus. Eles dizem assim, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. A teus espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. E olha que impactante, as pessoas elas estavam acostumadas a ouvir os mestres que só falavam, mas não transformavam. Estavam cheios de lei, cheios da letra, e a letra mata. E Jesus aparece aqui e as pessoas percebem, peraí, esse aí fala diferente. Esse aí tem autoridade. Sabe o que eles estavam percebendo? Era o Espírito Santo. Porque não era só discurso. Até os espíritos malignos obedeciam. Isso significa que Jesus tem autoridade sobre tudo que tenta aprisionar você. Depressão, medo, ansiedade, vício, escassez, pensamentos de derrota. Nada disso é mais forte que ele. E eu gosto muito de mostrar no Instagram a transformação do irmão Leandro, que é o homem que era conhecido como o homem mais tatuado do Brasil. Ele tinha tatuagem dos pés à cabeça, rosto 100% tatuado. Ele foi abandonado pelos pais, ele começou a se tatuar todo, virou tatuador, mas também tinha uma vida cheia de vícios, de crimes. Ele chegou a ser preso. E ele tinha uma vida, segundo ele, muito doente e miserável, uma vida de derrotas. E após entregar a vida para Jesus, ele ganhou de presente a remoção das tatuagens. E hoje ele é um missionário que prega e leva a palavra de Deus para todos. Eu fiquei muito feliz de certa vez ter intermediado e conseguir com que ele participasse de um programa de TV no SBT. Não fui eu, foi Deus quem colocou o produtor André, o produtor do programa SBT, e ele. Eu fui apenas um canal, então que você também seja um canal que ajude as pessoas a ter acesso a testemunhos como esse, de transformação prática que Jesus faz em nossas vidas. Então talvez você esteja se sentindo dominado por algo que você não consegue vencer sozinho. E eu quero te lembrar, a autoridade de Jesus é maior. Quando ele fala, as trevas obedecem. Portanto, confie nele. E finalmente eu quero te falar de 3 chaves práticas que Jesus nos ensina dos versículos 35 a 39. E está escrito assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Então aqui é a primeira chave. Apesar de ser Jesus, de ser 100% humano, mas também era 100% Deus, ele orava. Então ele está mostrando a importância da oração. Então se mesmo Jesus,
que era quem ele era, o Messias. Ele orava de madrugada, ele tinha o hábito de orar. E nós, que não somos Jesus, que não somos 100% Deus, a gente é só 100% humano. Então Jesus está mostrando aqui uma chave fundamental, que a oração ela é fundamental. A oração ela quebra barreiras, a oração ela rompe limites. Você já orou hoje? Como está hoje a sua vida de oração? Segunda chave, versículo 38. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então a segunda chave é, ele tinha claro para que ele veio. Ele tinha claro o propósito dele, a identidade dele. Então a sua identidade te dá propósito. Você sabe para que você veio? Você sabe qual é a sua função ministerial? Você sabe se você é uma pessoa mais para apóstolo, evangelista, mestre, pastor, profeta? Você está vivendo hoje o seu propósito? Você tem uma identidade clara? Então Jesus, ele tem isso muito claro. Aí nós vamos para a terceira chave, que é o seguinte. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então ele falou aqui no versículo 36, vamos para o outro lado, ou seja, Jesus ele não procrastinava. Como ele sabia claramente quem ele era e o propósito dele, ele era ação. Então o livro de Marcos ele mostra que essa parte de ação de Jesus. Você tem procrastinado o seu ministério? Você tem procrastinado aquilo que você precisa fazer? Como está a sua vida nesse sentido? Portanto, meu irmão, minha irmã, Marcos 1, ele nos mostra que recomeçar é possível quando a gente prepara o coração e quando a gente entende quem nós somos em Deus, quando a gente se arrepende e quando a gente confia na autoridade de Jesus e vive uma vida de oração. Porque Jesus, assim como fez com o Leandro, assim como fez comigo, ele quer transformar completamente a sua vida. E se essa palavra ela falou com você, comenta aqui embaixo, eu quero recomeçar a vida com Jesus. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, não deixe de participar do 5am. Todos os dias, às 5 horas da manhã, nós temos um tempo de oração poderoso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o link para você participar das salas é gratuito, está aqui na descrição do vídeo. Portanto, lembre-se, isso é importante, o tempo se cumpriu. Não é amanhã, é hoje. Esse é o dia do seu recomeço em Cristo. Então eu oro agora para que você, nesse momento, ore comigo, entregue a sua vida a Cristo e decida ter uma vida próspera e rica. Vamos orar juntos? Eu, Luiz, aí você fala o seu nome. Eu, Luiz, nesse momento, recebo a Jesus Cristo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha casa. Faz de mim, Jesus, a tua morada, que eu possa ser perfume agradável para o Senhor, Jesus. E seja cheio do seu amor. Me encha, Jesus, com o seu amor. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz por mim. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício por mim. Eu te agradeço, Jesus, por ter me recebido. E eu te recebo também. Amém. Oh, glória.